A passagem do Biel cá é fruto de um acaso devido à falência do indivíduo que começou por lançar a ideia da central elétrica. Portanto, na altura foi tudo construído, foram feitos os levantamentos das linhas que iriam ter que ser montadas para fornecer eletricidade à cidade e foi feita a encomenda do equipamento à Alemanha. O equipamento foi importado através do Emílio Biel. Portanto, o Emílio Biel era importador, recebe o equipamento e quando o equipamento é para ser levantado, abrem falência. Portanto, aqui em Vila Real, o promotor da central abre falência, então o Biel entra em cena porque compra ele a exploração, não é? E instala ele o equipamento que tinha importado. Vila Real foi a primeira cidade com iluminação pública e elétrica. O Emílio Biel iniciou a exploração da eletricidade, todavia, por causa do caudal irregular do Rio Corgo, a central nunca pôde fazer o fornecimento regular da eletricidade necessária para a iluminação pública. E, portanto, durante uns anos houve um sistema misto na cidade, em que, a par das lâmpadas elétricas, havia também umas lâmpadas a gás. O Emílio Biel, como nunca conseguiu fornecer a eletricidade de uma forma regular, também nunca foi pago de uma forma regular. E depois então começou a guerra entre o não posso fornecer porque não pagaram, mas nós também não vamos pagar porque não nos forneceste como queríamos. E em virtude disso, a central depois acabou por sofrer algumas alterações, foi levantado a albufeira, portanto a parede da represa foi levantada para tentar obviar esse problema e, portanto, conseguirem acumular mais água e poderem fornecer eletricidade durante mais tempo. Os geradores ainda se encontram lá, quer dizer, um deles, e eram geradores de corrente contínua. Portanto, ainda não estamos a falar de corrente alterna, nesta altura. O Emílio Biel continua por Vila Real, por Portugal. A partir do momento em que nós entramos na Primeira Guerra Mundial, todos os bens de nacionais alemães foram nacionalizados. Portanto, isto foi-lhe retirado e ficou no Estado, e sendo vendido mais tarde em asta pública a um outro indivíduo, o Granjo, que transformou esta central elétrica numa fábrica de cortinas. Esta zona do rio foi escolhida porque é onde o rio Corgo deixa o vale alargado da plataforma de Vila Real e passa a correr encaixado até à Régua, portanto até ao Rio Douro. Neste local há uma sequência de marmitas de gigante com um desnível total de 15 metros. E portanto foi por isso que este sítio foi escolhido, porque nem para montante, nem para jusante voltamos a ter quedas tão altas como esta. Já só falta este grupo gerador, portanto, inicialmente eram 2. Este, entretanto, já está vandalizado e tem sido destruído. Vemos aqui que o interior era feito com papel, metal e mica, rocha. São folhas de mica que eram utilizadas para criar isolamento entre os diferentes elementos metálicos e poderem separar, então, a corrente para um lado o polo negativo, para o outro o polo positivo. A altura em que foi feito era equipamento de ponta, portanto era a coisa mais moderna que se fabricava na Alemanha em termos de geradores, não só porque a turbina é uma turbina fechada, as pás da turbina não rodam livremente num espaço, num poço, e portanto era uma turbina extremamente eficiente. Estas ruínas são um caso híbrido em termos de arqueologia industrial, creio que até é único no mundo, porque conjuga aqui duas valências. Por um lado é a central elétrica do Biel e por outro é a fábrica de cortumes do Granjo, pessoa que adquiriu em asta pública a central depois dela ter sido nacionalizada, não é? Eu conheci
o edifício em 1989. Isto estava tudo impecável, estava tudo novo, porque o proprietário, o Granjo, portanto, enquanto foi vivo, mandou limpar e cuidou de tudo o que aqui havia. Portanto, este edifício tinha todos o telhado, as janelas, as portas, estava tudo no sítio. E achei extremamente curioso tudo isto, não fazia ideia, estamos numa capital de distrito e no centro, no coração da cidade, estamos em plena natureza. Com um bocadinho de cuidado, nem nos apercebemos de que há aqui cidade, a não ser ali o Hotel Miracorgo, que se impõe mais pela sua altura e por estar tão perto. Poderia ser um museu, não só para vermos o que eram as construções do antigamente, como da maneira como ele é, permite também uma faceta didática muito importante, porque quer a nível da eletricidade ou da mecânica, todos os elementos que aqui estão montados permitem visitas de estudo extremamente rentáveis para os alunos, isto é, têm à vista o que é de facto os binários e a transmissão de energia, não é, de forças ao longo de toda a fábrica. E gostava que fosse um dos polos do Museu do Douro. Acaba por ser simbólico, porque Vila Real, a sua razão de existir, é o rio. O rio Corgo é transponível em Vila Real. Nós, da Régua até aqui, não conseguimos transpor o rio porque o rio está todo enfiado em desfiladeiros e, portanto, a passagem natural para Trás-os-Montes, quem vinha do litoral, fazia-se obrigatoriamente por onde é hoje Vila Real. Poderíamos começar com uma primeira parte estabilizada, visitável, e depois as visitas poderem percorrer os espaços que estivessem em recuperação e em restauro. E isso ser também um dos atrativos desta visita. Acho que iríamos conseguir atrair muito turista, mais ainda do que aquele que cá vem, e iríamos conseguir que os turistas cá permanecessem mais tempo, que é uma das grandes falhas do turismo em Trás-os-Montes. Aquilo que mais me consternou e aquilo que mais me deixou sem saber o porquê, é por que motivo é que a central que produziu eletricidade à cidade que teve pela primeira vez iluminação elétrica pública, isto não está classificado como património de interesse público. Sendo que, pelas razões que já apontei e que muitos especialistas sabem, deveria ser um património nacional.